Essa semana nós tivemos o trailer do Superman Legacy, nós tivemos um teaser sobre o Spider-Man Noir, que vai ser lançado na Prime Video, e também tivemos o trailer da Riri Williams, ou seja, Coração de Ferro, que não agradou tanto e não está sendo tão falado assim. Mas eu quero falar um pouco sobre esses três trailers com vocês. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal Enick Black! Falando primeiro sobre o Superman Galaxy, o Clark permite que a Lois o entreviste como Superman, e ela o questiona sobre ele ter ido impedir uma guerra em outro país, e ele entra lá sem permissão desse país e nem a permissão do presidente dos Estados Unidos. E o que é interessante, porque é claro que ele não estava representando o país dele como os Estados Unidos, porque ele vive lá. Mas como ele atua lá primariamente nos Estados Unidos, muitas críticas no cenário geopolítico estão negativando o que ele fez lá. E ele não consegue entender o porquê de as pessoas não entenderem o que ele está fazendo. Ele não está para representar pessoas, ele só quer salvar pessoas. E ele queria impedir que pessoas morressem, e é exatamente o que ele fez. E nós podemos ver ele absurdamente irritado e levantando a voz quando a Lois está entrevistando ele, porque ele realmente não consegue entender por que as pessoas estão tão preocupadas com questão de cenário geopolítico, sendo que ele foi lá para salvar vidas. Lex Luthor consegue invadir a Fortaleza da Solidão com a engenheira, que é Angela Spica. Ela tem o corpo fundido com nanotecnologia, mas para ser sincero, quando ela entra, o Krypto voa nela, e eu acho que o Krypto arrancou um pedaço da cara dela, pra ser sincero. E vai ser mais uma parte do rosto dela que ela vai ter que colocar nanotecnologia, que acredito que vai ser a parte da boca, da mandíbula. E cara, foi muito engraçado, sério. Os mesmos personagens da Liga da Justiça que apareceram no primeiro trailer, apareceram agora, que é o Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Lanterna Verde do Guy Gardner. Sobre eles não tenho nada de muito interessante pra acrescentar. Mas o que é interessante aqui é que ele tá apanhando direto. Mas nos primeiros trailers também. Mas aqui ele tá apanhando pra caramba e deve ter alguma coisa a ver com o Metamorfo. Que ele tem capacidade de transformar o seu corpo em diferentes elementos químicos e formas. E claro que é assim que vão conseguir, de certa forma, reproduzir uma kryptonita sintética. Talvez por algum fragmento de kryptonita que veio junto com o Clark quando ele veio para a Terra. E claro que o Lex vai usá-lo para esse tal ato, ajudando na opinião pública a colocar o Superman como vilão da história, até porque ele é muito rico. Em determinado momento do trailer, ele vai se permitir ser preso devido ao que ele fez, sobre impedir uma guerra em países vizinhos. E como aconteceu com o Superman do Henry Cavill. Mas há uma gigantesca diferença. A equipe do Rick Flag Pie, que lida com meta-humanos, é quem vai prendê-lo. E diferente do Henry Cavill, foi o exército dos Estados Unidos. Só que nós vemos essa cena que alguém pegando a cara do Superman e enfiando no asfalto. Então, tipo assim, lá do Superman do Henry Cavill, ele teve que se entregar para fazer com que as pessoas se sentissem seguras com ele. Tanto que ele até coloca algemas. Só que aqui a parada tá diferente. Tem meta-humano para poder enfrentá-lo. Por isso que alguém enfia a cara dele no asfalto. E acredita-se que é o Martelo de Boraiva, que é um país fictício dentro do universo da DC. Provavelmente é o local que o Superman impede a guerra, por isso ele está lá nos Estados Unidos. Mas pra ser sincero, como um todo, os gráficos estão bons e melhoraram pra caramba, o trailer está bom. E cara, realmente o que todos nós estamos acreditando é que vai ser provavelmente o maior filme do ano. Agora falando um pouco sobre o teaser do Spider-Man Noir, que, se vocês não sabem, é uma versão alternativa do Peter Parker, da Terra 90214, que veio para os quadrinhos em 2009. O contexto em que esse Homem-Aranha é, digamos, inserido é durante a Grande Depressão, que é a crise que aconteceu nos Estados Unidos em 1929, que foi uma grande crise econômica. E aqui o Peter, ele é um jovem, pelo menos nas histórias em quadrinhos, ele é um jovem jornalista que foi investigar uma quadrilha de contrabandistas. E ele é mordido por uma aranha radioativa, que é basicamente o que acontece com as histórias do Homem-Aranha. E após a morte do seu tio Ben, pelas mãos de Norman Osborn, ele adota a identidade de Homem-Aranha para poder combater o crime na cidade. Coisa básica que são elementos primordiais das histórias do Homem-Aranha. Então ainda não há muito o que se falar sobre esse teaser, a não ser que ele não é um jovem aqui, ele já é mais velho, então provavelmente está um pouco além de 1929, já pode estar em 1960, 1980, por aí, porque ele já está mais velho, mas fora isso, como o teaser é muito pequeno, ainda não há muitas informações sobre ele. Contudo, o pouco que já nos foi mostrado, principalmente as cenas de ação e aquela cena pica dele ligando os olhos dele, cara, já foi algo absurdamente maneiro, e nós estamos esperando muito essa série. E algumas pessoas
que estavam envolvidas na animação do Homem-Aranha do Miles Morales, né, através do Aranhaverso, também estão fazendo parte dessa série que vai ser lançada na Prime Video. Inclusive, o Nicolas Cage é o cara que dubla a voz do Spider-Man Noir nessa animação. O que nós não sabemos e que pode ser possível é que talvez possa ser de certa forma, uma continuação da própria animação do Miles Morales. Provavelmente entre o primeiro filme e o segundo, quando ele volta pro universo dele, quando o Homem-Aranha resolve os problemas daquele colisor, e pode estar acontecendo nesse meio. Cara, isso seria maneiro pra caramba. Mas aparentemente essas são as únicas informações que nós temos. E parece que a série vai ter 8 episódios e vai ter disponível tanto colorida como em preto e branco. E cara, é claro que eu vou querer assistir os dois, principalmente preto e branco, porque tem mais a ver com o que tem nos quadrinhos. É o Spider-Man Noir, tá ligado? E bom que eles pensaram nessa sacada. Porque tem pessoas que vão se sentir um pouco desconfortáveis, mas caramba, é o Spider-Man Noir, então tem que ter preto e branco. E pra mim foi uma sacada absurdamente excelente da Prime Video. E agora falando sobre o trailer de Coração de Ferro. Riri Williams, após os acontecimentos de Wakanda para sempre, retorna para Chicago e vai viver a sua vida, estudar como uma excepcional engenheira. E aí ela quer fazer algo diferente da sua vida, porque ela pôde ajudar as pessoas lá em Wakanda, no filme e tal, e ela quer fazer algo diferente. E ela acaba se envolvendo com um grupo de jovens também absurdamente inteligentes, que acabam usando sua inteligência para poder roubar. Nós vemos eles com cenas com uma quantia muito grande de dinheiro na mão deles, e com certeza aquele dinheiro não é deles. Eles estão roubando aquele dinheiro de empresas, talvez dizendo que eles estão usando tecnologia pro mal, então nós vamos tirar isso de vocês. Aquele clássico, aquela clássica visão de Robin Hood, tá ligado? Contudo, no início ela vai acabar se envolvendo bastante, mas depois vai começar a ver que tem dilemas morais, que aquilo é errado, e ela vai acabar abrindo mão de fazer. Só que tem um porém. Uma dessas pessoas que está envolvida nesse grupo é o Parker Robbins, e ele é conhecido como Capuz. E é um vilão que está misturando tecnologia e magia. Essa magia vem diretamente do Mephisto, que com certeza é o ponto principal para as pessoas irem assistir essa série. Para ser sincero, ninguém queria assistir essa série, cara. A verdade é essa. Então a Marvel é inteligente. Ela coloca elementos que vai fazer com que pessoas queiram assistir. Com certeza esse elemento é o Mephisto. E depois de ela perceber todas as coisas erradas que ela acabou se envolvendo, principalmente com a polícia batendo na porta da casa dela, ela decide mudar e fazer alguma coisa direita, principalmente parar as pessoas que ajudaram, principalmente o Robbins, porque de certa forma ele que colocou ela no caminho, oferecendo dinheiro para ajudar ela a conseguir realizar as construções que ela quer, principalmente com tecnologia. Inclusive, acredito que é do dinheiro dele, do Parker Robbins, que ela consegue construir a armadura que aparece na série. E, cara, eu só tenho um ponto aqui, que eu vi muitas pessoas falando mal do trailer no quesito de CGI. Cara, não tá perfeito. Claro, não dá pra chegar no nível do Homem de Ferro, principalmente pra uma série. Agora, pro nível do que as pessoas estão falando que, nossa, o CGI tá horrível, cara, não tá não. Não tá não. E eu, sinceramente, gostei. Claro que eu acredito que eles ainda vão melhorar bastante, mas o CGI não tá ruim, cara. Não está. E pra ser sincero, eu vou assistir a série que eu quero muito ver o Mephisto aparecer. Porque quando ela começar a usar a armadura que ela construiu pra lutar contra o Parker Robbins como o Capuz, provavelmente o Mephisto vai aparecer pra confrontá-la de alguma forma. E eu quero ver isso acontecer demais. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar like no canal. E por favor, comenta o que vocês acham. O que vocês estão esperando desses 3 trailers que foram lançados essa semana. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal NK Black. Tamo junto!